Sabe, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Talvez porque hoje seja o Dia dos Pais. E eu não vou me demorar, porque a gente já teve um tempo aqui que, se a gente dissesse assim, vamos para casa, pelo menos eu já fui tocado pelo Senhor de maneira absurda. E eu creio que aqueles que vieram à frente também. Mas o Senhor deseja compartilhar uma palavra que está em Mateus 5:48. Isso é um versículo que está sempre me vindo à mente. Nas rodas com os amigos, porque para mim ele é muito forte. Não adianta querer negar, porque foi Jesus quem falou. Será que você pode ler comigo? 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém? É doce essa palavra, sim ou não? É fácil essa palavra, sim ou não? Mas é a palavra. Mas eu não quero falar da perfeição que Jesus nos chama a viver nessa noite. Eu quero falar sobre o Pai perfeito. Sabe, Jesus vai dizer, sejam perfeitos como perfeito é o Pai. Ele poderia ter dito, sejam perfeitos como perfeito é Deus. Sejam perfeitos como perfeito é o Senhor. Sejam perfeitos como perfeito é Yahvé. Sejam perfeitos, mas ele fez questão de dizer, sejam perfeitos como perfeito é o Pai. E é o Pai de quem? Bota o versículo, por favor. Como é o Pai celestial de quem? Ele vai dizer de vocês. Sabe, eu não sei como foi a paternidade enquanto você pai. E por causa dessa paternidade tantas vezes distorcida, nós sabemos porque durante atendimento de pessoas, nós vemos tantas pessoas que não conseguem dizer a Deus, meu Pai. Orar o Pai Nosso é um sacrifício. Porque eles não conseguem entender uma figura de pai no Senhor, porque uma figura de pai não representa a bondade, porque uma figura de pai não representa a compaixão, porque uma figura de pai não representa aquele que deseja cuidar acima de todas as coisas, que tem o melhor para o seu filho, inclusive na hora de dizer não. Uma figura de pai muitas vezes é uma figura de alguém que abusa, de alguém que extrapola limites, de alguém que decide não cuidar, decide não prover, decide ser indiferente. Só que Jesus vai nos chamar a atenção depois de todo o Sermão do Monte, enquanto ele está falando sobre como devemos andar e como devemos viver, como devemos nos portar, como devemos caminhar, como deve ser a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações. E ele vai arrematar no capítulo 5 de Mateus, dizendo simplesmente, sejam perfeitos. Mas ele tem alguém como referência. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Sejam perfeitos como o Pai celestial de vocês é perfeito. Eu não sei você, mas talvez nem todos saibam, mas a minha profissão, eu sou contador. E o meu pai era contador. Até a pandemia chegar, meu pai era contador. Então, eu fui para algumas reuniões com o meu pai. E nessas reuniões, as pessoas, os empresários, olhavam para mim e diziam, não tem como negar. A cara do pai é a cara do filho. Eu ia brincar, mas pode ser que esteja assistindo. Sabe, algumas vezes a Ediomara chegou a dizer assim, meu Deus, eu casei com o senhor Araújo. Quando ela me via sentado, quando ela me via fazer alguns trejeitos, o tique nervoso, a maneira de falar, tudo remetia
ao meu Pai. A maneira de agir remetia ao meu Pai. A maneira de me expressar, às vezes até a birra, remetia ao meu Pai. Porque para mim ele foi a referência. Caminhar com ele, enquanto solteiro, e mesmo depois, porque eu trabalhava no mesmo escritório que ele, durante 28 anos, fez e me moldou olhar para ele e mesmo sem querer agir como ele. O que Jesus está dizendo nada mais é, vocês precisam olhar a referência, que é o Pai de vocês. Vocês precisam olhar a referência, que é o Pai celestial de vocês. Quando vocês caminham aqui na terra e andam com os vossos pais naturais, a tendência é que nós venhamos a replicar aquilo que eles fazem, a maneira que eles se comportam, a sua fala, o seu gestual. E Jesus, depois de nos ensinar em Mateus 5, como andar e como caminhar, como alguém que reconheceu Jesus como Salvador, que decidiu viver ao lado de Jesus, precisa andar. A referência é o Pai. É esse andar em aperfeiçoamento. Jesus sabia que nós não temos como ser iguais ao Pai. Ele mesmo disse que jamais ousou ser igual ao Pai, mesmo sendo Deus. Mas esse sejam perfeitos andem em aperfeiçoamento. Sabe, é alguém que não olha para si mesmo e diz, eu já me basto. Da maneira que eu estou caminhando, para mim já está bom. Eu já cheguei no nível em que eu desejo estar. Está ok. Eu já não falo palavrão. Quantos na igreja falam palavrão e dão as escorregadas? Eu já não brigo com a minha esposa. Ao contrário, eu sou tão calado e tão manso. Ela jamais vai ter o que reclamar de mim. Sabe, e muitas pessoas vão se colocar nesse lugar de justiça própria, de achar que são superiores a outros, porque alcançaram lugares que talvez outros não alcançaram. Mas com essa fala, Jesus vai derrubar toda e qualquer intenção minha ou sua de achar que já está bom o lugar que nós chegamos. Ele está dizendo, vocês precisam caminhar e continuar em aperfeiçoamento. E existe um alvo para isso. É Deus Pai. Existe um alvo que você precisa alcançar. Ainda que talvez na sua mente seja inatingível como o é. Mas esse alvo não pode sair da sua vida. Não pode deixar de estar ao seu lado. Não pode ser aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona todos os dias ao levantar, ao acordar. Você precisa levantar e dizer, ei, eu tenho uma meta hoje. Qual é a meta? É ser perfeito como é o meu Pai Celestial. Qual é a meta de hoje? É representar o meu Pai Celestial, para que as pessoas ao olharem para mim digam, ei, você é a cara do seu Pai, mas é a cara do seu Pai Celestial. Onde você pisa, a presença de Deus anda. Onde você está, há um lugar tão gostoso de estar, é porque o perfume de Jesus está exalando de você. Mas isso é uma decisão. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque as circunstâncias que vão se levantar, e creiam, elas vão se levantar. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. Deixa eu te dizer uma coisa, você está passando por aflição. Se você não passou, você vai passar. Porque não sou eu quem diz, é Jesus quem disse. No mundo vocês terão aflição. Não é assim, talvez vocês venham ter. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já vivemos em um lugar de aflição. Todos nós, em algum momento da nossa vida, dissemos, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, dissemos, essa dor é grande demais para que eu venha suportar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas dores, aflições,
circunstâncias não podem tirar de você o alvo. Não podem fazer com que você esqueçam do alvo. Não podem fazer com que você desprezem o alvo, que é o quê? Aperfeiçoar-se como perfeito é o vosso Pai celestial. Eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir. E é por isso que eu creio que o Senhor nos impulsiona tanto a chamar pessoas para estar aqui, de joelhos, clamando a Ele, dizendo a Ele: Senhor, está difícil. Senhor, é difícil continuar do jeito que está. Senhor, eu já não estou suportando mais. Mas Ele não vai te livrar do processo. Ele vai estar com você no processo. Agora você pode se alegrar em Ele estar com você no processo, ou você pode murmurar porque está passando pelo processo. A escolha é sua. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro, depois de ressurreto já, ele vai ter uma conversa com Pedro que para mim não é das mais interessantes e agradáveis. Ele chama Pedro, eu imagino, num canto e diz assim: bicho, deixa eu te falar uma coisa para tu. O diabo chegou até Deus e pediu a sua vida para peneirar. Eu imagino Pedro Beste, dos três, andava na canoa, andou nas águas, disse assim: claro, o Senhor já me livrou dessa, né? E Jesus vai dizer: e eu orei e roguei ao Pai para que você não perca a sua fé. Jesus não orou ao Pai para que Pedro fosse livre da peneira de Satanás. Jesus não orou ao Pai para que Pedro pudesse passar ileso, como ele não passou. E terminou os seus dias crucificado de cabeça para baixo. E poderia murmurar porque estava sendo crucificado, mas não. Ele disse: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. E por isso foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história. Talvez ele pudesse levantar todos os dias e dizer: como é que pode? Eu tão próximo de Deus, eu tão próximo do Cristo, eu fiz parte do ministério dele, eu sou dos 12, e estou passando por tudo isso. De que adiantou? De que me serviu? Mas não, ele reconhecia o privilégio de fazer parte dessa família. Ele reconhecia o privilégio de fazer parte do povo de Deus, daqueles que são chamados seus discípulos, seus apóstolos, e por eles sofrer. Mas muitas vezes nós vamos para um lugar de coitadinhos. Nós vamos para um lugar de achar que não somos merecedores de sofrer. Aliás, se a gente olhar, a gente vem para o culto todo domingo e toda quinta. A gente dá o dízimo fielmente. Sempre que pode, faz as nossas ofertas. Como é que eu posso estar passando por essa provação sendo tão fiel assim? É porque você não é melhor do que Pedro, do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo João, de tantos outros mártires que foram inclusive engolidos por leões. Você não é melhor do que nenhum deles, nem tampouco eu. Mas eles não abriram mão de ser e de viver o alvo do aperfeiçoamento, da busca em ser aperfeiçoado pelo Cristo até chegar ao lugar onde o próprio Jesus vai dizer: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Nós queremos muito ser chamados de filhos, mas não queremos passar pelo que o filho passou. Porque é fácil dizer: eu sou filho de Deus. Jesus é um primogênito. Ele era o unigênito, porque era o único. E virou o primogênito para que depois dele viessem muitos filhos como nós. Somos todos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pois é, você é filho de Deus. Agora, se ele não poupou
o seu único filho de passar pelo que passou, por que você acha que ele pouparia você das dificuldades? Por que você acha que ele pouparia você das adversidades? Por que você acha que ele pouparia você das aflições? Que muitas vezes colaboram para que o seu caráter seja forjado. Que muitas vezes colaboram para que você entenda o real sentido do que ele fez naquela cruz. Quando a gente vai para esse lugar de murmuração, quando a gente vai para esse lugar de achar ruim o que está passando, a gente esquece que a palavra de Deus vai dizer: em tudo dai graças. Se a palavra de Deus diz em tudo dai graças, é porque em todos os momentos, até na dor. Mas eu sei que não é fácil. Em nenhum lugar eu estou dizendo aqui que isso é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você é diferente dos outros. Eu só estou dizendo que Deus está chamando você para ser diferente dos outros. Deus está chamando você para sair desse lugar e para se assentar com Cristo nas regiões celestiais, que é onde Ele já te colocou. Deus está te chamando para olhar com os olhos dEle. Porque quando Jesus declara: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, Ele está declarando porque Ele está olhando com os olhos do Senhor. Porque Ele não te vê apenas como você vê. Ele não te vê como os teus amigos te vê. Ele não te vê como eu te vejo. Ele te vê como um processo concluído. Porque Ele sabe quem você será, porque Ele te formou para ser. Agora você precisa se apegar à palavra que foi liberada sobre a sua vida, sobre o que Deus já te revelou de quem é você, e caminhar nesse destino. O problema é que queremos pegar atalhos. Os atalhos não vão te levar para o lugar. Não vai ser mais rápido. E se for mais rápido, você não estará preparado para assumir o que Deus tem para a sua vida. Você tem um pai perfeito. Você tem um pai que ama você de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para morrer naquela cruz. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi entregue numa cruz para que eu e você fôssemos chamados de filhos. Não existe presente maior que nós poderíamos receber. É por isso que ele vai dizer: em tudo dai graças. Porque não tem como não ser grato entendendo que eu poderia ter tudo nessa vida. Eu poderia ter as ações, eu poderia ter todo o dinheiro no banco, eu poderia ter os carros que eu quisesse, e eu poderia ter o inferno como destino. De que me valeria? E o Senhor está dizendo: eu te entreguei aquilo que você não pode garantir. Porque talvez você consiga garantir os carros, talvez você consiga garantir as mansões, talvez você consiga garantir a vida que você deseja ter, mas você não consegue garantir a salvação da sua alma. Essa só é garantida pelo que Jesus fez e pelo que o Pai fez por amar você antes mesmo de você ser amigo dele. Ao contrário, a palavra de Deus diz que ele nos amou enquanto nós éramos ainda inimigos de Deus. Ele desejou ser meu pai e o seu pai. Talvez você tenha tido um pai que não desejou ser seu pai. E com isso você carrega tantas mágoas. Com isso você carrega feridas. Com isso você carrega um peso no seu coração. E você deixa de pautar a sua vida pelo amor que Deus teve por você, para pautar a sua vida pelo amor que o seu pai terreno não teve por você. E isso está te aprisionando. E o Senhor quer te ver livre. A palavra dele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade. E a verdade vai dizer que você tem um pai que é perfeito.
Mas ele continua. Em Mateus 6, no versículo 6, ele vai dizer: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu que está em secreto. Então, o seu que vê em secreto o recompensará. Ele continua ensinando aos seus discípulos. Ele continua falando sobre essa paternidade. Ele continua dizendo: ei, tira os olhos desse mundo natural, tira os olhos daquilo que te ensinaram, tira os olhos da maneira que você vê todo mundo andando por aqui. Ei, você precisa andar num novo nível, você precisa andar de maneira diferente, porque você tem um pai que não apenas é perfeito, mas você tem um pai que te espera num lugar de encontro. Você tem um pai que diz assim: eu vou esperar você no lugar secreto, eu vou esperar você para ter uma conversa com você, para ouvir o que você tem a me dizer, para ouvir as suas aflições, para ouvir aquilo que está doendo. E olha, no secreto, esse pai que vê você vai recompensar, ele vai ouvir a sua oração, ele vai te responder. E você não vai estar falando a uma parede apenas, você não vai estar falando a um pai que é indiferente, a um pai que não se importa com sua dor, a um pai que não se importa com as suas necessidades. Ele quer ouvir cada uma delas e vai responder, porque esse pai vai recompensar você no secreto. Ele está chamando cada um de nós para ir para um nível diferente. Mas eu e você precisamos entender que a referência de paternidade é Ele e não a que temos aqui. Por melhor que seja o seu pai. Essa fez uma postagem linda a meu respeito, e eu sei que é verdadeira dela. Ela realmente me acha um bom pai. Mas por melhor que ela me ache como pai, eu jamais chegarei a esse lugar do pai que é perfeito e que deseja derramar dessa paternidade sobre mim e sobre você. Mas que só será derramada quando os meus olhos saírem desse natural, saírem das mágoas, saírem dessa referência que é ruim para mim e para você, e entenderem que Ele é a referência. Ele é que é o projeto inicial. Ele é a quem eu preciso olhar e dizer: a paternidade é aquilo que Deus tem. Paternidade é o que Ele faz por mim e não aquilo que eu recebi nesse mundo natural. E enquanto eu e você estivermos olhando no mundo natural e nos lamuriando e pensando: meu pai não é bom, meu pai me machucou, isso estiver enraizado e acorrentando você, você será impossibilitado de viver a paternidade que Deus tem para você. O que você decide? Porque a decisão de te fazer filho, Ele já tomou. Sabe, tem uma história de uma mãe. Eu vou fazer um paralelo em relação à paternidade, mas nesse caso foi uma mãe que adotou uma menina. E essa menina foi crescendo. E ela virou uma adolescente. E a gente sabe que os adolescentes nem sempre estão tão fáceis. Não à toa existe aquele apelidinho aborrecente. E nessa fase de adolescência, essa menina se revoltou. E ela simplesmente fez tudo que podia para infernizar a vida da sua mãe. Até um ponto em que a sua mãe abriu a porta da casa e disse a ela: pode sair, porque eu desejei ser sua mãe, mas você não tem desejado ser minha filha. Sabe, Deus desejou e proveu
tudo o que era necessário para que eu e você fôssemos filhos. Filhos e filhas. A pergunta é: o que é que nós temos feito a partir dessa paternidade? Temos entendido que precisamos tomar a posição e o lugar de filhos e de nos mover como tais? Ou isso é muito bonito de se falar, mas temos vivido de maneira completamente diferente do que um filho precisa viver na paternidade de Deus? Jesus está ensinando os seus discípulos: existe um Pai que é perfeito, existe um Pai que ouve e que recompensa, que está esperando você, se pronunciar, que está esperando você dizer o que você sente, contar das suas aflições, das suas amarguras, daquilo que é doído para você, para que Ele possa sarar, para que Ele possa vir com o amor dEle, colocar sobre as suas feridas, colocar sobre as suas chagas e você ser curado. Mas você precisa entender: eu sou filho de um Pai que deseja entregar a mim essa perfeição de amor e eu preciso me render a esse amor. Sabe, Jesus continua falando para os seus discípulos: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, Mateus 6,8, sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus continua dizendo: ei, Ele conhece a necessidade de vocês. Vocês não precisam murmurar. Vocês não precisam reclamar. Vocês não precisam dizer assim: por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, se eu sou chamado filho de Deus? Infelizmente, mais uma vez eu vou dizer, muitos de nós vivem na murmuração. Sabe, eu encontrei inúmeras pessoas que falaram comigo sobre o dízimo. E essas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu sou dizimista fiel. Se eu recebo 10, 1 é da igreja. Mas eu não vejo a minha vida prosperar. Outros eu ouço dizer: pastor, eu sou dizimista fiel, porque eu não vou entregar o que é o meu para o diabo. Sabe qual é o problema dos dois? É porque o coração precisa entender que ser dizimista fiel é um momento de louvor, de honra e gratidão a Deus, e não de barganha. Quando eu entrego o meu dízimo, eu preciso ter no coração uma gratidão pelo que eu estou fazendo, independente de... Você lembra dos amigos de Daniel na fornalha? Eles foram obrigados a adorar uma estátua de ouro. Você lembra disso? A estátua estava lá, de bronze, se não me engano. A estátua estava lá, precisava ser adorada. E se eles não a adorassem, quem não adorasse seria lançado na fornalha. Só que há uma frase que eles dizem que deveria permear os nossos corações, de todos nós. Eles dizem: nós não adoraremos, Deus nos salve ou não nos salve, porque nós sabemos quem Ele é. Sabe, entregar o dízimo, servir ao Senhor, ter um coração grato, ter uma boca que declara da bondade de Deus, adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo, não pode depender daquilo que nós estamos vivendo. Não pode depender daquilo que nós estamos passando. Porque se você está no momento bom da sua vida, Ele é Deus. Se você está no momento ruim da sua vida, Ele continua sendo o mesmo Deus. E isso não pode mudar para mim e para você. Isso não pode mudar de maneira a nos abalar na nossa adoração a Ele, a nos abalar na nossa entrega a Ele, a nos abalar naquilo que o nosso coração deseja falar a Ele.
Ele conhece a minha necessidade e a sua necessidade. Ele conhece o que eu preciso e o que você precisa. Ele conhece e Ele está esperando você no lugar secreto, para que você possa, em secreto, falar com Ele. Nos ensinou Jesus. Porque em secreto, Ele quer recompensar você. Jesus não nos ensinaria sobre isso, se isso não fosse verdade. Jesus não nos ensinaria sobre isso, se isso fosse para nos enganar. Jesus não nos ensinaria sobre isso, se isso não trouxesse uma mudança radical no meu relacionamento com Ele e no seu relacionamento com Ele. Porque Ele nos criou, lembre-se, para ter relacionamento conosco. Quando Deus cria todas as coisas, vai dizer que tudo é bom. Mas quando Ele cria a mim e a você, quando Ele cria o homem, Ele diz, é muito bom. Eu não sei você, mas ouvir um muito bom da boca de Deus deve ter um peso diferente, não? Diga assim, quando Deus me criou, Ele falou, é muito bom. Olhe para o lado. Diga para o seu vizinho, quando Deus te criou, Ele falou, é muito bom. O Deus que é perfeito, que cria todas as coisas, que é o símbolo da perfeição, porque a perfeição está nele. Olhou para você e disse, é muito bom. O que você tem passado e as suas necessidades e dificuldades não podem apagar do seu coração. Deus me fez e disse, é muito bom. Deus me criou e falou, é muito bom. Jesus continua falando em Mateus 6,32 e diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, das suas necessidades, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe, Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele está corroborando com isso quando diz, olha, os pagãos é que correm atrás daquilo que precisam, como quem diz, os pagãos é quem vão dar a sua vida para conquistar, custe o que custar, o que precisam. Mas o Pai de vocês, Ele sabe o que você precisa. O Pai de vocês, Ele conhece a sua necessidade. E talvez você ainda esteja preso por conta dessa paternidade terrena que não proveu o que você precisava, que não se importou com o que você necessitava, que em primeiro lugar estava Ele, em segundo lugar estava Ele, em terceiro lugar estava Ele, em quarto lugar estava Ele. E talvez você nem se lembre em qual lugar você estava quando o assunto era necessidade e a provisão que vinha do seu Pai. Mas o seu Pai, que te vê em secreto e que espera você no secreto, conhece todas elas e quer suprir cada uma delas. O seu Pai é aquele que te perdoa. Mateus 6,14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. É aquele que deseja perdoar, é aquele que deseja olhar com misericórdia, porque Ele é um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, e olha para cada um de nós sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas fraquezas, sabendo que nós lutamos a cada dia para melhorar, mas Ele sabe quem nós somos. Mas Ele não admite que você também sabendo quem você é,
Não perdoe o seu amigo. Não perdoe o seu irmão. Não perdoe aquele que também, como você, é limitado. Porque quando você se coloca no lugar de não perdoar, você está se colocando no lugar de ser melhor do que o próprio Pai, que perdoa. Se o Pai, que é perfeito, libera sobre mim e sobre você perdão, como você ousa não perdoar? É por isso que ele vai dizer que se você não perdoar, aí é a única condição para ele não perdoar você. Como podemos ser chamados filhos de um Pai perdoador, sem perdoar aqueles que nos ferem? Podemos ser chamados filhos de um Pai compassivo, sem ter compaixão com aqueles que estão à nossa volta? Como podemos ser chamados de filhos de um Pai misericordioso, sem exercer dessa misericórdia? Eu não sei se você lembra, mas eu comecei falando que quem olhava para mim dizia, é a cara do Pai. Quem aqui quer ser a cara do Pai? Deixa eu te falar. Exerça compaixão. Porque quando virem você exercendo essa compaixão, vão dizer, é a cara do Pai. Exerça misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seja misericordioso com quem falhou com você. Porque quando você exercer dessa misericórdia, vão dizer, é a cara do Pai. Seja amoroso. Seja grato. Ande em retidão. Resplandeça a luz do seu Senhor. Porque quando se encontrarem com você, vão dizer, é a cara do Pai. Nós queremos dessa paternidade, sim ou não? Nós queremos receber dessa paternidade, sim ou não? Alguns querem. Nós queremos dessa paternidade, sim ou não? Você precisa, então, se aliançar com o Senhor, para recebendo dessa paternidade, caminhar como um verdadeiro filho. Caminhar como um filho que vai resplandecer da imagem desse Pai. Vai demonstrar que é filho a partir das suas atitudes. A partir daquilo que você faz, de como você faz e de como você se relaciona com as pessoas. Seu Pai está aberto para entregar tudo aquilo que você necessita. E Ele deseja dar. Jesus vai continuar dizendo em Mateus 7,11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que é que você precisa? Paulo vai dizer, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, 6,18. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Davi vai falar, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem.
Nós somos chamados a essa paternidade. Mas assumir o lugar de filhos necessita um lugar de obediência. De entender que você foi tirado de um lugar onde você não era filho. E foi trazido para um lugar para receber dessa paternidade. Mas essa paternidade exige algumas coisas de você. Porque você não quer ser um filho rebelde. E você não quer andar em rebeldia com aquele que é um pai perfeito. Então feche os seus olhos. O pai está aqui. E você sabe como tem caminhado. Você sabe como tem vivido. Você sabe como a sua vida tem sido conduzida. E você pode nessa hora dizer assim: mas eu ainda não consigo chamar Deus de Pai. Para mim Ele ainda é um Senhor. Para mim ainda é muito difícil dizer Pai. E nessa hora, enquanto todos estão de olhos fechados, solta o teclado aqui, por favor. Enquanto todos estão de olhos fechados, você sabe como tem sido o seu relacionamento com o Pai. Você sabe se ainda existe alguma amargura por conta da paternidade que você viveu. Você sabe. Você sabe. E talvez você precise ser ministrado nessa noite. Para ser destravado e poder viver esse relacionamento com Deus Pai de maneira abundante, de maneira sem limites. Se você é uma dessas pessoas que precisa dessa ministração, enquanto todos estão de olhos fechados, levante uma de suas mãos onde você está. E alguém do corpo profético vai chegar até você. Eu já vejo mãos levantadas. Cadê as ministrações? Outra mão lá atrás. Deixe sua mão levantada para que a gente possa chegar até você. Enquanto não chegar ninguém, por favor, continue com a mão levantada para que a gente possa te ver. Deus quer te chamar de filho, mas também quer ouvir você chamando de pai. Se tem alguma coisa te impedindo, levanta uma das suas mãos. Todos estão de olhos fechados. Nós queremos ministrar sobre você. Queremos liberar uma palavra profética sobre você.
O Senhor deseja curar a sua dor. Ele deseja curar seu coração. Para que com muito prazer você diga Pai. Para que essa palavra faça sentido para você. Para que a paternidade dele seja referência para a sua paternidade. Para que a paternidade seja a referência para o seu relacionamento. Para que você se sinta filho amado. Filho amado. Filho amado. Filho amado. Eu queria aproveitar essa hora e chamar todos os pais aqui para frente. Se você é pai, vem aqui para frente. Os futuros também, tá? Aquele que está no forno. Que os pais cheguem e se ajoelhem diante do Pai. Que os pais cheguem e se ajoelhem diante do Pai. Onde estão os pais? Vitinho, Márcio. Deus, nesse momento eu quero, como filho, orar por cada pai que aqui está representado. Orar por cada um desses que receberam, Deus, não só uma responsabilidade, mas uma graça, uma alegria de poder ter a representação de pai. Poder ter e figurar nessa posição de pai, representando o Senhor aqui na terra. Senhor, eu sou grato por cada pai. Eu sou grato por cada pessoa que aqui veio à frente. E eu quero liberar sobre cada pai que aqui está, a graça que vem de Ti. Que em nome de Jesus o Senhor venha com sabedoria. Oh Deus, derrama sabedoria sobre a vida de cada pai que aqui está. Os dias são maus, os dias são difíceis. Os dias o mundo aí afora tem tentado arrastar os filhos para fora. Mas eu peço a Ti, e eu libero sobre cada um desses pais sabedoria, para que eles possam saber falar,
sabedoria para que eles possam saber conversar, sabedoria para que eles possam ter a estratégia correta para chegar perto. Às vezes as posturas às vezes acabam retraindo, afastando, mas Deus, eu libero entendimento, revelação e estratégias para que cada pai possa chegar perto do seu filho e ter esse cuidado, e ter essa amizade, e ter esse contato, esse relacionamento profundo. Sabe, tantos pais aqui que não têm relacionamentos com o filho. É um relacionamento distante, mas eu quero liberar que em nome de Jesus, vocês vão ser tocados agora pelo poder do Espírito de Deus, para que através de vocês possam também e dar o passo inicial, dar o pontapé inicial para reconstruir relacionamento com filhos. Em nome de Jesus, eu quero liberar fé, esperança e coragem para os pais que estão desesperançosos porque os filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, que recebam do alto fé para que vocês possam continuar, fé para que os seus joelhos não se cansem, fé para que vocês possam continuar orando, continuar lutando, continuar guerreando por cada filho, em nome de Jesus. E Senhor, que eles possam refletir quem Tu és, que em nome de Jesus eles possam receber de Ti a capacitação plena, porque, meu Deus, como a gente entende que pai é aquele que destrava propósito, pai é aquele como arqueiro que pega a flecha da aljava e lança o filho. Então, em nome de Jesus, eu libero sobre cada pai que esses pais serão como arqueiros, que lançarão os seus filhos, para que os seus filhos possam viver os planos e os projetos de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, eu oro por cada um deles, e que eles recebam de Ti, Senhor, a graça capacitadora, recebam de Ti o Pai perfeito, em nome de Jesus, amém. Agora esses pais vão ficar de pé, onde eles puderem, né? Vão virar aqui para a igreja. E vocês vão levantar as suas mãos. E eu gostaria que a igreja liberasse sobre esses pais. Libere daquilo que está no seu coração. Libere atributos de um pai que você gostaria de ter. Libere atributos de um pai que você gostaria de vivenciar. Libere, não se canse, não seja econômico. Para que esses pais possam ser exemplos para outros pais. Para que esses pais possam ser referência para outros pais e para os seus filhos. De tal maneira os seus filhos olharem para eles e dizerem: eu quero repetir aquilo que o meu pai faz. Eu quero me mover da maneira que o meu pai se move. Eu quero fazer aquilo que o meu pai está fazendo. Eu quero falar do jeito que o meu pai está falando. Que eles sejam uma referência e que eles persigam a referência maior, que é o Pai perfeito que está nos céus. Que a cada levantar, eles possam lembrar: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Que este seja o alvo de cada um desses pais, a refletir o seu Pai em tudo que venham a fazer, em nome de Jesus. E às 8 tem uma lembrancinha para cada pai nessa noite. Será que você pode dar uma salva de palmas a esses pais?
Como hoje é dia de festa, nós vamos continuar na presença do nosso Pai. Hoje nós nos reunimos em família, nós comemoramos o Dia dos Pais na casa de Paulo e nós reunimos as nossas famílias e nós fizemos um churrasco e nós comemoramos essa data. E Paulo, como sempre, preparou um churrasco maravilhoso para todos nós. E em algum momento eu fiquei olhando ali, eu não tenho mais meu pai aqui, e eu fiquei olhando e fazia assim, caramba, é isso. É comemorar as datas festivamente. E ali se pôs uma mesa, e aquela mesa ali estava farta, e tinham filhos, netos, e nós comemoramos muito uma data que para muitos pode representar apenas um dia qualquer, mas ali havia uma representação daquilo que nós teremos no céu. E eu fiquei imaginando o nosso Pai Celeste com seus filhos, com a mesa farta, comemorando com eles, se alegrando com eles. A alegria que a gente presenciou hoje, ela não se compara em nada com aquilo que nós teremos com o nosso Pai. E Ele deixa o exemplo para a gente. E nesse momento, em memória do que foi o sacrifício de Cristo, quando Ele juntou os seus discípulos, e preparou uma mesa para eles, anunciando como seria no céu com o Pai. Nós somos chamados hoje. Vamos comemorar em memória dele. Em 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí o Senhor nos chama a nos examinar. Então a gente precisa se examinar para que a gente possa tomar o pão e comer o pão e tomar o cálice, para que a gente não venha fazer de forma indigna. Que a gente possa ter um momento agora, que a gente possa olhar para si, ver o que em nós precisa ser consertado diante do Senhor, que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados, aquilo que hoje pode ser que a gente tenha praticado, que tenha realmente ferido o coração do Senhor, e que a gente possa se consertar, para que não venha sobre nós nenhum tipo de condenação, que a gente possa fazer esse memorial, sabendo o que estamos fazendo diante do Senhor. Então, eu convido você a fechar os seus olhos e começar a perguntar ao Senhor: Senhor, tem algo que eu preciso consertar contigo? Joga luz nas minhas trevas, e que o Senhor possa começar a falar contigo e tu possas começar a pedir perdão a Ele, colocando diante da cruz do Senhor Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor, por tantas coisas que às vezes nem percebemos, Pai. E praticamos e somos colocados em situações, Pai, e nós nem percebemos que estamos pecando contra o Senhor. Muitas vezes são os pensamentos, muitas vezes são as atitudes, Pai, e muitas vezes são aquelas omissões, aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Deus, em nome de Jesus, vem nos perdoar, Senhor, de todos os pecados praticados, Senhor. Oh Deus, seja por pensamentos, por omissão, Senhor, por atitude. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja nos perdoando neste momento, porque não queremos estar diante de Ti indignos, Pai, e lembrar do sacrifício de Jesus de forma indigna, mas queremos estar limpos diante do Senhor, lavados e remidos com o Teu sangue, Pai, e nessa hora, Pai, que o Senhor venha nos lavar, venha nos limpar e venha nos purificar de todo o pecado, Pai, em nome de Jesus, para que estejamos chegando à Tua mesa, Pai, a mesa que está posta para os filhos, a mesa que já está posta para nós como filhos do Senhor. Ó Deus, com o coração limpo, com mãos puras, Pai, diante do Senhor, para fazermos, Senhor, e lembrarmos do sacrifício do Senhor na cruz, do amor de um Pai perfeito, que nos ama ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer na cruz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos lembrar deste dia, ó Deus, nesta noite, Pai, com alegria, porque fomos perdoados, fomos salvos, fomos livres do pecado. Nós te louvamos e te bendizemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos podem passar. Todos receberam? Quem não recebeu, faz um sinal. Amém. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso
em memória de mim. Façamos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tomamos do cálice. Amém, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos ter vida em ti, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai. Tu estás vivo, 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 vivo para sempre. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. E nós vamos fazer isso com muita alegria e celebração, em gratidão pelo sacrifício de Jesus por nós. Amém?
reis. Ele te trouxe para um lugar de realeza. Os caminhos sobrenaturais da realeza revela sua verdadeira identidade como filho do Rei dos Reis. E eu quero te encorajar, passar ali na nossa livraria. Esse é um dos livros que vai te ajudar a entender quem você é. A gente falou aqui do Pai, o Pai perfeito, o Pai que é o Rei dos Reis. Você tem uma nova identidade nele, filho do Rei. E Ele quer te levar, te tirar de um lugar de mendigo, porque tem um monte de filho vivendo como mendigo. Mas Ele quer dizer, sai do lugar de mendigo, porque você é filho do Rei e precisa trilhar os caminhos da realeza. Um outro livro, Destinados a Vencer. Sim. Por quê? Porque quando você entende a sua identidade, você entende que a vitória do Senhor será estabelecida na sua vida. O filho do Rei conquistará o reino para o seu Pai. Amém? E viverá conforme a sua identidade. Amém? Quero encorajá-los. Passe na nossa livraria e forme a sua mente a partir da verdade das Escrituras. Quero também te dizer que na próxima quinta, nós estamos começando as nossas escolas de treinamento. Dá um glória a Deus aí! A gente vai ter escola de inteligência emocional. Quem quer ser emocionalmente forte? A gente vai ter escola bíblica. Quem quer conhecer mais sobre Jesus? A gente vai ter discipulado. Quem quer estar firmado na rocha? A gente vai ter escola de profetas. Quem quer aprender a desenvolver o seu dom? Então fique ligado que a gente vai estar avisando sobre as escolas, tá bom? Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, que o amor do nosso Papai e que as docíssimas consolações do seu Espírito sejam hoje, amanhã e eternamente comigo e com você. Vão em paz sobre a bênção de Papai!